Olá, amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, domingo, 23 de agosto de 2020, estamos aqui para mais um estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina e o título é Receptividade do Evangelho. Isso mesmo, é isso que nós vamos estudar hoje e é um tema fabuloso, extraordinário, muito bem elaborado pelo autor da lição. Vamos orar. Te agradecemos, bondoso Deus, pelo privilégio do estudo bíblico de hoje. Pedimos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos melhor e praticarmos aquilo que estamos estudando hoje. Em Cristo oramos. Amém. Muito bem, eu peço você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Vamos ler dois trechos aqui de uma história muito conhecida na Bíblia, que é o encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana. Não é? Jesus está no poço, conhecido como Poço de Jacó, os seus discípulos estão na cidade comprando alimento, e aí por volta do meio-dia, o sol bem quente, essa mulher surge. Nós já estudamos isso esse trimestre, não é verdade? E aqui os dois trechos da lição ensinam o seguinte, não é? João capítulo 4, verso 27 até o verso 30 ensina assim: Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: O que perguntas? Ou por que fala com ela? Verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela faz uma pergunta para essas pessoas. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho está dos versos 39 a 42 e ensina da seguinte forma: Muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias em Samaria. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso aqui é a palavra de um recém-converso, de um samaritano. O comentário bíblico a respeito dos dois trechos diz o seguinte, a partir do verso 27, diz assim: mestres religiosos judeus raramente conversavam com mulheres em público. E aqui no caso era uma mulher samaritana, não é? A respeito do verso 32, o comentário fala assim: Jesus dependia do Pai tanto para o alimento físico quanto para o alimento espiritual. Ou seja, a dependência de Jesus Cristo para transmitir a verdade profética, a dependência dele de Deus era uma essência, uma verdade como é para nós hoje. Comunhão de Jesus é que dava a ele condição de partilhar o pão espiritual com as pessoas, né? E em relação ao trecho do verso 39 até o verso 42, eu quero dividir com vocês o seguinte. Ele ficou 2 dias em Samaria. Isso foi extraordinário, considerando os preconceitos dos judeus em relação aos samaritanos. E aí o comentário segue dizendo: a história da mulher samaritana mostra Jesus oferecendo a ela salvação a povos de todas as etnias, gêneros, posições sociais, crenças religiosas. Cristo ofendeu muitas pessoas quando ele abriu o leque para oferecer salvação para não-judeus. Sim, ele comprou uma briga grande dentro do judaísmo, mas o credo judaísmo já não era mais o foco de Jesus a essa altura do campeonato, e sim o estabelecimento de uma nova relação entre a humanidade e Deus, que é hoje conhecida como o cristianismo. A lição da Escola Sabatina ela nos ensina o seguinte: Samaria é desprezada. Nós vamos considerar aqui algumas coisas, algumas informações, para esclarecer. Muitos de nós cristãos da modernidade não sabemos por quê. Mas a lição de hoje ela esclarece, e muito. Ela diz o seguinte: o último lugar no qual os discípulos esperavam encontrar pessoas receptivas ao Evangelho era Samaria.
Ao longo dos séculos, os samaritanos estiveram em constante conflito com os judeus em relação à doutrina e adoração. Agora, olha que coisa curiosa, diz a lição. Os samaritanos quiseram participar da construção do templo em Jerusalém, mas isso foi proibido a eles porque eles tinham uma relação de adoração com doutrinas pagãs. E, obviamente, isso não lhes foi dado para não haver também contaminação no serviço do templo que seria restabelecido. E o trecho segue: assim os samaritanos construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Os discípulos ignoraram Samaria, visto que consideravam um terreno infértil para proclamar o evangelho. Mas Jesus não via dessa maneira. Havia aqui uma briga antiga em relação à questão de adoração. Os samaritanos entendiam que o serviço no templo podia absorver práticas que, na visão dos judeus ortodoxos, de alguma maneira orientados pelo Velho Testamento, eram práticas pagãs. Daí a grande briga. Os judeus entendiam que, porque no passado se envolveram com essas práticas, em alguns momentos o povo de Israel foi levado ao cativeiro, e é verdade. Então os samaritanos construíram um templo para adorar no Monte Gerizim. E isso era uma oposição ao estabelecimento da doutrina teológica dos judeus. Mas Jesus via que os discípulos não viam, ele via pessoas receptivas. O relato de João começa com essas palavras: Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E aí, sim, o texto segue, em João 4, 3 e 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Passar por Samaria porque o Espírito Santo o convenceu de que havia corações receptivos naquele lugar que era, na visão dos discípulos, improdutivo, impróprio, infértil. Jesus tinha essa visão. Em resposta à comunhão que ele tinha com o Espírito Santo lhe dava informações privilegiadas de onde encontrar pessoas sedentas de ouvir o evangelho de salvação. Quando os nossos olhos são ungidos pelo Senhor, diz aqui o autor da lição, vemos possibilidades onde outros veem dificuldades. Vemos uma rica colheita de pessoas para o reino de Deus, onde outros veem apenas campos improdutivos. Essa história entre judeus e samaritanos é muito antiga. E Jesus veio e quebrou esse paradigma, essa coisa negativa estabelecida contra os judeus. Eu peço para você abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8. Aqui nós temos duas passagens que mostram uma consequência positiva do que Jesus fez naquela época. Como eu e você lemos, muitas pessoas creram na mulher e depois creram diretamente em Jesus, porque ele ficou em Samaria por 2 dias pregando. Olha que trabalho extraordinário Jesus fez. Ele não só foi no terreno do adversário, como ele deu uma aula para os seus discípulos de que aquelas pessoas eram tão candidatas ao céu quanto eles e que o preconceito deveria cessar. Em Atos, no capítulo 8, verso 4 e 5, verso 14, nós lemos assim, olha: entretanto, os que foram dispersos por toda parte, iam por toda parte pregando a palavra. Verso 5 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o que o comentário bíblico diz a respeito desse Filipe e desse serviço aqui. Ouça bem, diz assim, olha: o Filipe dessa história não é o apóstolo Filipe. Tudo que sabemos dele está em Atos, no capítulo 6, de 1 a 7. Sabemos que ele é apresentado como um dos 7 diáconos. Nessa passagem, ele é chamado de Filipe o Evangelista. Qual passagem? Em Atos, no capítulo 21. E aqui segue o texto. Ele havia se estabelecido em Cesareia e tinha 4 filhas que profetizavam. É este Filipe que prega em Samaria alguns anos depois de Jesus. A localidade é incerta. Do ponto em Samaria que ele estava, mas ele estava numa das cidades de Samaria falando sobre o amor de Jesus por aquelas pessoas. E olha o que diz aqui no verso 14, também do capítulo 8 do livro de Atos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha como fecha o ciclo. Os discípulos resistiram todo o tempo de ir a Samaria. Jesus vai lá e faz um serviço inicial. Poucos anos depois, 3 ou 4 anos, Filipe, o evangelista, um diácono, ele vai lá e completa a obra de Jesus Cristo. E agora o terreno está pavimentado para os apóstolos de Jesus, Pedro e João, irem pregar naquele lugar.
Não só o fato de terem quebrado o preconceito, o serviço de Jesus e de Filipe, mas o fato de terem quebrado o preconceito no coração dos seguidores de Jesus Cristo. O comentário também nos ensina algo interessante aqui, olha, do verso 5. Diz o seguinte, olha, os samaritanos estavam sempre em conflito com os judeus e isso cessou com esse serviço de Jesus Cristo e de Filipe. Tornaram-se melhores amigos? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que mesmo onde os olhos humanos julgam não haver um campo fértil para o Evangelho, na visão do Espírito Santo, sim. O Espírito Santo foi antes de Jesus, o Espírito Santo foi antes de Filipe, o Espírito Santo foi antes de Pedro e de João, preparando o terreno para que mesmo num deserto, na visão humana, num solo árido, na visão humana, num solo improdutivo, na visão humana, pessoas pudessem ter o privilégio de entregar o coração a Jesus. Hoje nós podemos olhar para as nações ao redor do mundo e vemos em algumas nações dificuldade da penetração do Evangelho. Acredite, o Espírito Santo está lá trabalhando para que quando missionários e a palavra através de rádios, de televisão, de internet chegar, os corações férteis possam dar frutos, a semente possa germinar. Os discípulos não ofereceriam oportunidade para os samaritanos ouvirem a verdade. Jesus viu que eles não viram e percebeu que o Espírito Santo havia gerado receptividade no coração de uma mulher. A dramática conversão da samaritana impactou dezenas de pessoas. Veja, Jesus só precisava de uma única porta aberta. E essa porta foi o coração da samaritana. Sim. E ela trabalhou para Jesus. E outras pessoas aceitaram Jesus e outras pessoas trabalharam para Jesus. Quando Filipe chega lá, ele já encontra alguma coisa, uma base para o Evangelho, ele aumenta esse serviço e agora Pedro e João vão fazer uma outra parte do evangelismo daquele lugar. Nem sempre nós veremos resultados do nosso testemunho, mas quando plantamos sementes em corações receptivos, elas produzirão uma colheita para a glória de Deus. Sim, se você às vezes fica um pouco desanimado porque você lançou a semente e não viu germinar, não se preocupe. Talvez o privilégio de ver germinar é de outro, que vai chegar depois de você. Talvez você já chegue em algum lugar e você diga, nossa, como foi tão fácil fazer o serviço de evangelismo aqui, pregar o evangelho para essas pessoas. Eu sempre ouvi dizer aqui que o meu vizinho ele era duro, fechado e tal, e eu me aproximei e tive um sucesso. Você não sabe se o Espírito Santo mandou alguém antes de você, que já havia amolecido aquele terreno, já havia arado aquele terreno, já havia colocado ali, quem sabe, um tipo de adubo para facilitar a germinação da semente. Você não sabe. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. E lá no céu nós vamos saber tudo. O começo, meio e fim da conversão e mudança de vida de pessoas. Não é? O comentário da lição, que eu quero dividir com você hoje, diz o seguinte: princípios para compartilhar a fé. Há um aspecto do diálogo de Jesus com a mulher que não examinamos anteriormente e que é vital para o entendimento dos princípios do Senhor na hora de compartilhar a fé. O Senhor lhe disse, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte e ela puxa uma conversa teológica com Jesus. Mas vocês judeus, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Jesus podia ter entrado numa briga ali, num diálogo teológico, cheio de princípios com ela. Nós estamos com a razão, porque a Bíblia diz, olha, a salvação vem de Israel, que sou eu. Ele poderia ter entrado num diálogo, mas ele não entra nessa briga. Mostra que ela é uma mulher que tem entendimento do assunto teológico do seu país, da sua nação, do seu povo. Ela tem envolvimento, não é isso? Se você ler a história dela, ela diz, esse poço é de Jacó. Nosso pai Jacó. Os samaritanos se sentiam filhos do patriarca da mesma maneira que os judeus se sentiam. E agora? Como partilhar a mesma água? Mesma água da vida, digo eu aqui, não é? O comentário segue ensinando o seguinte: Jesus, que não entrou num debate teológico com essa mulher, ele olhou além das perguntas intelectuais e atendeu às necessidades do coração. Essa mulher tinha uma carência enorme de aceitação. Jesus a aceitou com as suas opiniões. Ele não bateu de frente, não contrariou. Ele simplesmente entendeu que ela tinha uma visão em relação à história de vida, a história religiosa, a história de devoção, de adoração,
ele respeita isso e apresenta a ela um novo prisma de vida, quando ele usa a água física como exemplo em relação à água da vida que é ele. E ele começa a dizer a ela coisas da sua vida que são reveladas pelo Espírito Santo. E ela se impressiona com a sua capacidade de profeta. E ela vai à cidade e faz o serviço que os discípulos que foram lá comprar alimento não fizeram. Ela vai lá e prega. E as pessoas acreditam nela. E elas vêm atrás da mulher samaritana até o poço e agora ouvem Jesus. Jesus volta com eles até a cidade e fica 2 dias. Quem é que fez isso? Algum judeu? Não, uma mulher que normalmente não estaria conversando com um líder espiritual de nenhuma origem judaica. Ainda mais em público, sozinha. Por quê? Porque o Espírito Santo já havia caminhado naquele coração. E o terreno estava fértil para Jesus plantar uma verdade de salvação. O Evangelho de João declara: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então João acrescentou: muitos outros creram nele por causa da sua palavra, ou seja, pelo testemunho do próprio Jesus, pelo testemunho desta mulher. Uma única mulher, preconceituada pela sociedade, que vai buscar água fora do horário normal, no sol quente, mas o Espírito Santo conduziu Jesus para ter uma intercessão na vida dessa mulher. E o resultado foi extraordinário. Esse foi apenas o começo de uma colheita espiritual em que o solo parecia árido. Então, amigos, fica aqui a dica do estudo de hoje. Quando o solo parece árido, converse com o Espírito Santo para que você tenha a certeza de que a salvação estará na intercessão dele e não na sua opinião humana. É isso mesmo que eu estou dizendo. Quando nós achamos que a coisa está difícil, é porque possivelmente o Espírito Santo nos colocou ali para colhermos ou para fazermos uma semeadura onde ele já trabalhou no coração de algumas pessoas. Quero encerrar o estudo bíblico de hoje lembrando a você sobre o Projeto Maná. Está aqui mais uma vez os telefones para contato, tá certo? Tem aí o 0800, tem um telefone de WhatsApp, não é? Você pode entrar no site da cpb.com.br para fazer assinatura anual das lições da Escola Sabatina para você e para sua família, certo? Ok, espero ver você amanhã, segunda-feira, para um novo estudo. Peço que Deus o abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.